Olá! Existe um texto na Bíblia que tenta fundamentar o cair no espírito. Este é um texto usado por muitos para fundamentar essa doutrina e eu queria apresentar esse texto para você, para nós hoje aqui tirarmos as dúvidas com relação à questão do Espírito Santo. O texto encontra-se em 1 Reis 8, o verso 10 e 11, que diz o seguinte: isso aqui falando ali no templo de Salomão: tendo os sacerdotes saídos do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Essa glória do Senhor, a gente entende que é o poder do Espírito Santo. E me parece que essa nuvem do poder do Espírito Santo fez com que as pessoas caíssem, não conseguissem permanecer em pé. Será que o Espírito Santo, quando ele se apodera de nós, ele nos derruba? Nós não conseguimos permanecer de pé? O que será que o Espírito Santo tem com essa atitude de derrubar as pessoas? Por que o Espírito Santo derruba as pessoas? Será que é assim mesmo? Vamos aprender um pouco mais sobre vários textos da Bíblia falando sobre isso agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade e nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já estamos no ar, agora são 21 horas e 4 minutos. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode fazer as suas perguntas que nós vamos responder agora, ao vivo, baseados neste livro sagrado, a Bíblia. Esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tiver a coragem de perguntar, tenha certeza, este livro terá coragem de responder. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Como é que passou a semana? Viajou final de semana? Como é que foi? Pois olha, meu amigo, esse fim de semana eu estive lá em Brasília, né? Agradecer aos queridos amigos lá de Taguatinga, né? E outra igreja também que eu não lembro o nome agora, que nos receberam tão bem lá, fizemos a programação com eles, né, no final de semana. Eu queria mandar aqui, Tito, alguns abraços especiais. Primeiro, para o senhor João Leone, que é o avô da Raquel, nossa produtora aqui. Ele é de Taboão da Serra, São Paulo, e está fazendo aniversário. Que Deus abençoe, meu irmão, ricamente ao senhor, que lhe dê muitas alegrias ainda em sua vida. E um abraço também para Maria Alice e José Aristognicon. É um casal aqui de Jacareí, São Paulo, que também acompanham Na Mira da Verdade. Que Deus abençoe ricamente a vocês. E para finalizar, Tito, queria só mandar um abraço para todo o pessoal de Mãe do Rio, no Pará. Por quê? Nós estaremos presentes lá na Campal Distrital de Mãe do Rio, no Pará. E o local será em Cravinho, na entrada da Casa Paiva, dias 8 e 9 de agosto. Então, quem for da região e puder comparecer ao evento, será uma satisfação também poder lhe dar um abraço e lhe conhecer pessoalmente lá. Então, que Deus abençoe a todos e vamos aí para mais um Na Mira da Verdade ao vivo, que já estávamos, não é, Tito, com saudades aí de mais um programa ao vivo. Com certeza, professor. Eu também não posso deixar de mandar alguns abraços aqui, em especial a duas grandes cidades que passaram a receber o canal aberto da TV Novo Tempo. Um abraço todo especial para Recife, que nos acompanha agora a partir do canal 27. Você que é de Recife aí, nós estivemos aí há 2 semanas atrás inaugurando o canal. É um prazer, um abraço carinhoso a todos os nossos irmãos e amigos de Recife, a toda a cidade de Recife que está recebendo o Canal da Esperança. E nesse último final de semana estivemos em Manaus, inaugurando o canal 16 de Manaus. Ali tinha uma multidão, você acha que pôde acompanhar aqui na TV Novo Tempo a inauguração ao vivo do canal de Manaus. Um abraço a todos os nossos queridos telespectadores de Manaus que acompanham a programação. Obrigado pelo carinho da sua audiência e parabéns por ter aí o canal aberto da TV Novo Tempo.
Professor Leandro Quadros, nós já começamos o programa hoje, um assunto intrigante. Você em alguns programas que já falou com respeito ao cair no espírito, inclusive você tem um post no nosso blog, no Na Mira da Verdade, que depois eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador, depois da sua resposta, com relação a esse texto de 1 Reis 8, 10 e 11, que dá a entender de que realmente o espírito derruba o ser humano, derruba a pessoa. Porque ali no templo houve isso. Baixou uma nuvem do Espírito Santo e os homens que estavam ali dentro, os sacerdotes, não puderam ficar em pé, professor. É isso mesmo? O Espírito Santo, então, pode derrubar a pessoa quando ele é manifestado, é isso? Pois olha, amigo Tito, realmente e infelizmente muitos cristãos procuram a justificativa para a prática antibíblica de uma pessoa cair no espírito. O que é o cair no espírito para o telespectador e ouvinte que talvez não tenha ouvido essa expressão? O cair no espírito, de acordo com muitos irmãos, é cair sob a influência do Espírito Santo. Então muitas pessoas creem que quando o Espírito Santo se manifesta numa pessoa, essa pessoa, por estar sob o poder do Espírito Santo, ela acaba caindo ao chão. Entretanto, a manifestação física de pessoas que recebiam o Espírito Santo na Bíblia não tem nada a ver com o cair no Espírito como é ensinado em muitas igrejas cristãs na atualidade. Não estou questionando de forma alguma a sinceridade, a humildade e o amor que essas pessoas têm por Jesus. Não é isso. Mas precisamos deixar muito claro e definido, de acordo com a Bíblia, que este cair no Espírito não vem do Espírito Santo. Primeiramente, ao lermos 1 Reis 8, não se vê nada aqui em cair no Espírito. O que você vê no versículos 10 e 11 é que quando a glória de Deus se manifestou no templo, os sacerdotes não conseguiram ficar ali, porque a glória de Deus encheu o templo e eles não conseguiam, como pecadores, realizar os seus serviços diante da glória de Deus. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, percebemos que o profeta Daniel, quando teve uma visão, ele se prostrou aos pés daquele ser que lhe falava. Entretanto, esse prostrar-se aos pés ou cair por causa da glória dele manifesta, não tem nada a ver com o cair no espírito de hoje, no qual as pessoas se estrebucham no chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você cair diante da presença de um Deus glorioso, ficar ali prostrado em sinal de reverência e manter a sua consciência. Outra coisa é uma pessoa que diz que cai no espírito, mas estrebucha no chão, outros até espumam pela boca e perdem a consciência. De que maneira? O Espírito Santo, quando age em alguém, ele não tira a consciência do indivíduo, porque a base do trono de Deus é o livre-arbítrio. Eu vou lhe mostrar alguns textos bíblicos para você perceber que essa questão de cair no espírito, na verdade, vem de um outro espírito e não do Espírito Santo. Vamos analisar aqui alguns textos rapidamente. O primeiro deles é Marcos 9, 17. Vamos fazer um contraste aqui. Primeiro vamos ler uns textos que mostram da influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa e um texto que mostra como que uma pessoa reage quando não é o Espírito Santo que está na vida dela. Eu vou ler primeiramente, antes de ler Marcos 9, eu vou ler para você Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O que acontece quando o Espírito Santo toma posse de uma pessoa? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Entre as qualidades que um cristão desenvolve por possuir o Espírito Santo, se encontra a mansidão e o domínio próprio. Esse chamado cair no espírito, como se vê hoje, que o indivíduo levanta a mão, coloca a mão sobre a cabeça do indivíduo ou sopra sobre a pessoa e ela cai, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo produz mansidão e domínio próprio. Outro texto que é muito claro é o de Efésios capítulo 4.
Aqui em Efésios 4, 30 e 31, é mencionado algumas práticas que entristecem o Espírito Santo. E olha uma dessas práticas. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Entre as coisas que entristecem o Espírito Santo está a gritaria. Então pode ter certeza, por mais sincero que seja um cristão, não é o Espírito Santo quem produz no indivíduo um sentimento de gritaria, de alvoroço e de bagunça num culto. Até porque, ao lermos 1 Coríntios 14, aprendemos como que deve ser um culto que é direcionado a Deus. Em 1 Coríntios 14, 33 é dito o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Pare para analisar comigo, seja sincero. Nestes cultos barulhentos, onde as pessoas supostamente caem pelo poder do Espírito Santo, você consegue perceber este princípio aqui de ordem e de paz? Claro que não. Olha agora 1 Coríntios 14, 40. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, características do culto a Deus, influenciado pelo Espírito Santo: decência, ordem e paz. Sendo que, biblicamente, este cair no Espírito, como é ensinado na atualidade, nada tem a ver com a influência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz paz, mansidão e domínio próprio, quem faz uma pessoa cair? Eu sei que muitos telespectadores e ouvintes não gostarão dessa resposta, mas este programa é comprometido com a Bíblia e eu vou lhe dar a resposta da Bíblia, goste você ou não, mas eu tenho que lhe advertir para o seu próprio bem. Assim como um dia, ao você me advertir para o meu próprio bem, eu vou aceitar com muito carinho. Olha o que diz Marcos 9, 17, sobre o ser que faz as pessoas caírem no chão e estrebucharem ou babarem pela boca e tudo mais, né? Marcos 9, 17 em diante. Vamos deixar que a Bíblia nos responda isso. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Olha, a minha Bíblia é muito clara em dizer que o espírito que faz uma pessoa cair no chão e que ela estrebucha ou espuma pela boca é o espírito do demônio. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus de paz, de ordem, não é um Deus de confusão. E por isso, qualquer manifestação que não envolva essas características bíblicas da presença do Espírito Santo na vida e que mostre uma pessoa sendo jogada no chão, estrebuchando no chão, ou babando, ou gritando, seja o que for, pode ter certeza, é o demônio fazendo aquilo para enganar e iludir aquela querida pessoa que está sendo usada. É claro que a pessoa sente um êxtase, mas cuidado, não avalie a sua fé, não avalie um acontecimento pelo êxtase que ele lhe produz. Avalie um acontecimento à luz da Bíblia. Porque de acordo com Jeremias 17:9, o nosso coração é muito enganoso. Você pode até se sentir bem num êxtase, mas se este êxtase não é provocado pelo Espírito Santo de acordo com a Bíblia, cuidado. Creia mais na revelação escrita do que nos seus próprios sentimentos. E, portanto, não existe o tal de cair no Espírito como é apresentado atualmente. Quem joga as pessoas no chão é o demônio. Deus só quer erguer, levantar as pessoas para a vida. Muito bem, professor. Eu queria até aproveitar aqui e mostrar o nosso blog a você.
para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse tema que o professor Leandro Quadros acabou de falar. Nós temos um aplicativo, esse aqui é o blog, não sei se o nosso câmera consegue pegar ali, ó. Esse é o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai entrar aqui nesta página e se você colocar ali, ó, Apologia, Heresias, vamos clicar aqui, ó, e vai aparecer vários assuntos sobre heresias. E aqui tem um tema interessante que o professor colocou aqui, ó. O cair no espírito é do demônio? Se a gente clicar aqui, então você vai ver o tema explanado sobre este assunto aqui, o cair no espírito do demônio. Esse é um texto, é um artigo que o professor Leandro Quadros já colocou aqui há algum tempo, mas que vai te ajudar perfeitamente a você entender melhor sobre esse assunto, com mais esclarecimento. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vê lá nos artigos Apologia, Heresias, e você vai achar esse artigo aqui, tá bom? Bom, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e lembrando uma coisa para você vai ver ali que o blog tem um espaço à direita dizendo que o programa está no ar. Aquele espaço é para você colocar perguntas, não para você pedir curso bíblico, não para você mandar um comentário sobre o programa, é especificamente para você colocar as suas perguntas, tá bom? Para você pedir o seu curso bíblico, você tem logo acima a imagem da revista, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, e você clica ali, preenche um formulário e recebe em casa sem pagar nada. Mas eu vou explicar já para você como que você faz para ganhar essa revista, que é um curso bíblico completo. Para participar do programa, mande a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 9156-6972. Manda que eu recebo aqui na hora, ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Participe, mande as suas perguntas, que ela poderá estar já aqui na Mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Uma pergunta interessante que chegou pelo nosso blog. Quem mandou? Essa pergunta chegou a semana passada, mas ela é muito interessante e eu resgatei ela aqui para a gente começar o programa também. Quem mandou foi a Gênesis da Conceição. Ela é de Manaus, que esteve aí com o canal aberto esse final de semana. E ela pergunta o seguinte, meu amigo. Tenho um questionamento. Jesus, em certa circunstância, disse que quando este evangelho do reino fosse pregado a todo mundo, então viria o fim. Porém, em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 23, vamos ver se está aberto, se a gente consegue abrir aqui, ó. Colossenses capítulo 1, verso 23, Paulo afirma já ter pregado este evangelho para toda a criatura, ou seja, no mundo inteiro. Afinal de contas, professor, qual é o evangelho que Jesus estava falando e qual era o evangelho que Paulo estava dizendo que já tinha pregado a todo mundo? Olha só o que fala no capítulo 1 de Colossenses, o verso 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Ou seja, o Evangelho, na época de Paulo, já tinha chegado ao mundo todo. Por que não veio o fim, meu amigo? Como que a gente explica isso? Aqui tem duas questões interessantes, ó. O texto primeiramente diz que o evangelho tem sido anunciado no mundo inteiro. O objetivo de Paulo em Colossenses 1:23 não é dizer que o evangelho já tinha sido concluído definitivamente, que não havia mais ninguém para ser ensinado. Mas isso aí não é uma questão de tradução não, meu amigo? A tradução ajuda muito. Essa tradução que você leu, ela facilita a compreensão. A que eu tenho aqui também, eu tenho a tradução aqui da Nova Bíblia Vida, Tito, ela também diz a mesma coisa, ó. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e que agora está se espalhando pelo mundo inteiro, ou seja, um processo que ainda continua, né? E mesmo que o evangelho tivesse sido pregado no mundo inteiro, isso não contradiria o que Cristo afirmou em Mateus 24:14 pelo seguinte: além do evangelho ser pregado no mundo inteiro, há uma lista de outras profecias a se cumprirem para que Cristo volte. Então, digamos que Paulo tivesse pregado todo o evangelho, tudo bem. Só que a volta de Cristo não depende disso apenas.
Quando estudamos o livro do Apocalipse, por exemplo, percebemos que antes de Cristo voltar, tem que haver o tal de sinal da besta. Aí as 3 últimas mensagens de Deus devem ser pregadas ao mundo, de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12. Depois vem as pragas de Deus sobre uma humanidade que não se arrepende, ali em Apocalipse 15, 16. E aí depois vem o fim. Então lembremos que realmente a pregação do Evangelho é um dos últimos sinais antes da volta de Cristo. Só que precisam ocorrer outras coisas, se cumprirem outras profecias no tempo do fim, para que Jesus volte. Então temos que analisar o todo para chegarmos à compreensão deste assunto. Ok, professor. Muito bem. Olha só o que chegou agora aqui no nosso torpedinho SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome. Não tem. Ele diz o seguinte: Tito e professor Leandro Quadros. Há uns programas atrás, você, professor, respondeu muito bem o questionamento sobre Hebreus 9 e a questão do ano de 1844, quando entendemos que Jesus passou do santo para o santíssimo. Só que ele diz o seguinte: mas continuei confuso quando li Hebreus 6, 19 e 20. Ali diz que Jesus entrou além do véu. Não seria no lugar santíssimo? Ou seja, quando a gente fala de Hebreus 9 ali, dá a entender que Jesus subiu no santuário celestial, quando Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, ele foi para o santuário celestial, onde começou o juiz investigativo, e ele está ali. Só que em Hebreus 6,19, vamos até ler aqui, dá a entender que Jesus já entrou no Santo dos Santos. Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 6, 19 e 20, que diz o seguinte: essa esperança mantém segura firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha só, professor, aqui dá a entender que Jesus já passou do santo para o santíssimo na questão do santuário celestial. Inclusive, este é um tema, santuário celestial, uma doutrina um pouco distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela apresenta o santuário celestial como também fazendo parte do nosso plano da redenção, não é isso, professor? É isso mesmo. E a ideia de que quando Jesus voltou para o céu depois de ressuscitar, ele então, no santuário celestial, está intercedendo pela humanidade. E isso era feito através do santuário, exemplificando o santuário que tinha aqui na terra, que apenas uma vez no ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava do santo para o santíssimo. E então havia a purificação do santuário, correto, professor? É isso mesmo. A gente entendendo que Jesus, ao subir ao céu, ele foi para o santuário e está intercedendo para a gente, dá a entender que Jesus não ainda está no Santíssimo, onde foi feita a purificação do santuário. Só que o texto de Hebreus fala isso, meu amigo. Como é que a gente explica isso agora? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Tito, do nosso querido amigo, e temos que afirmar o seguinte: realmente Cristo tem um ministério no céu. Cristo, quando subiu ao céu, não ficou de férias ou de braços cruzados aguardando as coisas acontecerem. Ele efetuou uma obra no primeiro compartimento do santuário celestial, no lugar santo, né, uma obra de intercessão, e após 1844 ele acumulou uma outra função. 1844, né? Isto, além de intercessor, ele também realiza uma função de juiz, de sumo sacerdote. Agora, nós não temos como dizer, com base em Hebreus 6, 19 e 20, que Cristo entrou diretamente no lugar santíssimo depois que subiu ao céu e que ficou lá, pelo seguinte: a palavra véu, no grego, vem de um termo grego que é o termo katapetasma, um termo bem esquisito, mas essa palavra véu, ela se refere a 3 tipos de véu no santuário. Se refere ao véu de entrada ao pátio do santuário, ao véu de entrada para dentro do santuário e ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Então, dizermos a qual dos véus se refere Hebreus 6,19 é muito complicado. Por quê? Porque o propósito do autor de Hebreus não é este.
o que o autor de Hebreus quer mostrar é o seguinte: ele não quer falar do momento em que Cristo foi ao lugar santíssimo. O que o autor de Hebreus quer falar é o seguinte, que Cristo entrou dentro do santuário celestial para ser nosso intercessor e juiz, e que a presença de Cristo no santuário celestial é o que nos dá esperança e certeza da salvação. Então, o propósito do autor de Hebreus nunca é dizer em qual compartimento do santuário Cristo foi, diretamente após sua ascensão. O propósito é mostrar que pela presença de Cristo no santuário, você e eu temos acesso ao trono da graça. Agora, para você e eu entendermos em que compartimento Cristo entrou e realizou seu ministério até 1844 para depois ir para o lugar santíssimo, aí necessita de um estudo muito mais detalhado. Você deveria estudar daí Daniel 8, Daniel 9, não é? De uma perspectiva bíblica, gramatical e historicista, certo? Considerando que a história é um desenrolar dos acontecimentos preditos na Bíblia. Então eu recomendo uma literatura para você. Você pode ler, por exemplo, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, publicados pela Casa Publicadora Brasileira, né, cpb.com.br, e há um outro livro também sobre interpretação profética que você pode conhecer pela Unaspress, Imprensa Universitária Adventista. O telefone é 19 3858 9055. Então se aprofunde nessa doutrina e se lembre, o propósito do autor de Hebreus é mostrar que Cristo está lá, intercedendo por nós, sendo o nosso juiz, e que por isso nós temos acesso ao trono da graça de Deus todos os dias. Muito bem, professor. Bom, o nosso tempo não para de correr, nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo eu queria pedir para você participar do nosso programa através das nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, pelo SMS, o número é 12 9156 6972, está aparecendo aí no seu vídeo, 12 9156 6972, e através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Participe! Eu queria mandar um abraço para os nossos telespectadores da Sky, que me parece que hoje está tendo um probleminha. A TV Novo Tempo faz parte do canal 14 em todo o Brasil, apenas na cidade de Ribeirão Preto usa-se o canal 141, mas hoje a Sky está fazendo uma manobra técnica lá e o nosso canal todo está no 141. Mas a informação que nós temos da Sky é que a partir de amanhã já vai restabelecer o sinal para o canal 14, tá bom? Então hoje aí, se o pessoal nós estamos tendo um probleminha com a Sky, na verdade toda a grade de canais da Sky está toda enrolada, então nosso canal hoje está no canal 141. Se você tiver o Twitter aí, avise os seus amigos, se você tiver internet, as redes sociais aí no Facebook, avise que a Novo Tempo hoje, apenas hoje, está no canal 141, tá bom? Bom, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você acompanhar a nossa programação. Eu queria mandar um abraço todo especial para uma família muito especial lá em Tupã, a família Bizi. Mandar um abraço lá para o Dorival, para a Zenaide, para a Carmen Lúcia, para a Silvinha, para o André, para o pessoal, para toda a família aí que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Um abraço todo especial para vocês. A gente ali desde criança nos conhece e eu queria mandar um abraço especial para essa família hoje. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá bom? E onde quer que você esteja, obrigado por você acompanhar e por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, são os seus questionamentos que fazem esse programa existir. E se você tiver dúvida, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser, manda sua pergunta para a gente através do SMS, através do nosso blog, através do Facebook, do Twitter. Você tem várias formas, várias maneiras de participar do programa. Portanto, mande a sua questão para a gente e ela vai ser colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Como, por exemplo, a pergunta do Nilson de São Paulo, que ele diz o seguinte, professor: Lázaro ressuscitou, ele foi para o céu
ou voltou a morrer? E neste caso, como explicar Hebreus 9, 27? Olha a questão de Hebreus aí de novo, hein, professor? No caso de Lázaro, quando Jesus ressuscitou, chamou ele para sair da tumba, ele reviveu, Lázaro morreu de novo, professor, ou ele foi direto para o céu? Como é que é? Porque a gente sabe, até é bom a gente falar isso para o telespectador, a gente sabe que quando Jesus ressuscitou, alguns que ressuscitaram com ele, uma turma de pessoas subiu ao céu. Será que Lázaro não foi também não, professor? Pois olha, a Bíblia realmente não menciona isso, né? O mais provável é que Lázaro realmente tenha, depois de ter sido ressuscitado, ele tenha morrido depois. Mas a Bíblia não relata nada sobre isso. O que mais encontramos sobre Lázaro, a informação mais importante é ali em João capítulo 11, realmente, de que quando ele morreu, Cristo o ressuscitou. Agora, realmente não temos como saber, não é, definitivamente, porque a Bíblia não menciona. Agora, sobre Hebreus 9, 27, o texto diz o seguinte: e tal como está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo morreu uma só vez, como uma oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém, não para tratar dos nossos pecados novamente. A Bíblia realmente menciona que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Entretanto, Lázaro pode ter morrido pela segunda vez. O filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado em 1 Reis 17, morreu pela segunda vez. E assim outras pessoas. Mas isso não é uma contradição com a Bíblia pelo seguinte: Hebreus 9, 27 fala de um aspecto geral. No geral, as pessoas vão morrer uma vez apenas e depois serão julgadas. Agora, isso não significa que não existam casos especiais. É óbvio que se uma pessoa foi ressuscitada e ela morreu novamente, para depois receber a sua recompensa na volta de Cristo, é óbvio que ela vai morrer duas vezes, não é? Então isso não contradiz, porque Hebreus 9 fala do aspecto geral. Agora, há aspectos específicos, há casos especiais, que não contradizem necessariamente o texto bíblico. Muito bem, uma outra pergunta que chegou pelo nosso blog aqui, deixa eu ver aqui. O nome dela é Clara, ela é de Belo Horizonte, ela diz o seguinte: os cristãos, a maioria entre os brasileiros, acreditam radicalmente que existe apenas um Deus e que o seu Deus é o correto. Porém, como explicar as crenças de tantos outros deuses espalhados pelo mundo, já que tantos outros povos têm extrema convicção, assim como os cristãos? Isso é uma verdade, professor. Nós aqui pelo menos no Ocidente, é muito comum a gente ser cristão. O cristianismo é bastante conhecido, mas a gente sabe que existem muitos lugares que sequer ouviram falar de Deus, professor. E como é que fica essa questão dos outros deuses? As pessoas acreditam naquilo. E como é que fica em relação ao Deus verdadeiro, até com sentido a pregação do evangélico no mundo inteiro? A gente percebe que existem lugares que jamais ouviram falar de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé. Como explicar isso, professor? Como é que ficam essas pessoas que não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro, e sim adoram convictos, sinceramente, os seus deuses? Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Jeremias capítulo 10, versos 15 e 16. Diz o seguinte: os ídolos são pura ilusão, são objetos de zombaria. Serão destruídos quando os seus fabricantes forem castigados pelo Senhor. Mas o Deus de Jacó não é igual a essas imagens sem vida e poder. Foi Ele que fez todas as coisas e fez de Israel o seu povo escolhido. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Existe uma diferença muito grande entre o Deus judaico-cristão e os deuses pagãos. Por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai perceber que o Deus judaico-cristão, ele procura sempre que as pessoas se pareçam com ele em amor, em caráter, em fidelidade, em obediência. O Deus judaico-cristão pede para que as pessoas se pareçam cada vez mais com ele em caráter. Já divindades pagãs, de acordo com as mitologias, elas brigam inclusive entre si.
E enquanto que o Deus judaico-cristão pede para as pessoas se parecerem com ele em caráter, os deuses pagãos, na verdade, são o reflexo do caráter deturpado de muitas pessoas pagãs. Não estou falando de todas, mas, por exemplo, tem pessoas que gostam da promiscuidade. Então, eles acreditam num Deus que gosta da promiscuidade. Alguns se identificam com sacrifícios. Acreditam num Deus que requer sacrifícios. Na verdade, você percebe que nas culturas, cada pessoa adequa a Deus, o seu Deus, de acordo com seus hábitos errados. Já o Deus judaico-cristão, ele não se adequa aos hábitos errados dos seus seguidores. Ele quer transformar o interior dos seus seguidores, para que eles reflitam um puro e santo caráter de Deus e isso seja manifesto na sua forma de tratar e amar ao próximo. Então, é necessário fazer um estudo, uma análise também do tipo de influência que a crença em tais divindades exerce na vida das pessoas. Faça essa análise e perceba que o Deus judaico-cristão realmente transforma vidas para melhor, quando essa pessoa assim se permite. Agora, muitas divindades pagãs, elas na verdade são adaptadas ao estilo de vida e ao caráter do adorador. Então aí é uma diferença muito grande, é mais um Deus fabricado, é mais um Deus que eu crio para que ele se pareça comigo, ao contrário do Deus judaico-cristão, que quer que eu me pareça com ele. Então, analise, leia a Bíblia, estude-a e você perceberá que a transformação que o Deus judaico-cristão fará na sua vida é muito mais significativa que qualquer outra divindade pagã, não é? Que, obviamente, não tem este poder sobrenatural que o nosso Deus Criador tem. Muito bem, professor Leandro Quadros. E olha só, as perguntas não param de chegar aqui. Eu recebi um torpedinho SMS, mas antes de eu colocar essa pergunta do torpedinho SMS, esta semana, na semana que passou, veio um grupo de crianças aqui na Novo Tempo participar de um dos programas, do programa da tia Cecel, um clube de aventureiros de Juiz de Fora, o clube Raio de Sol. E eles estiveram aqui, queriam conhecer o programa Na Mira da Verdade, queriam participar do programa Na Mira da Verdade, mas eles estavam aqui durante o dia, não deu para participar ao vivo, eles deixaram algumas perguntinhas. Professor, olha só, Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, não é? Correto. Que delas é o reino do céu. Olha só como elas são sinceras e mandaram aqui 4 perguntinhas, mas eu vou escolher uma delas. Tá bom, meu amigo? Pra gente colocar na mira aqui, atendendo as nossas crianças lá do Clube de Aventureiros Raios de Sol de Juiz de Fora. Um abraço a todo o clube, tá? Pelo carinho de vocês também. Uma das perguntas que eles fizeram aqui, professor, é interessante. Eles disseram o seguinte: nós que somos crianças agora, quando formos para o céu, vamos crescer? Olha a pergunta de uma criança, professor. As crianças, quando Jesus voltar aqui e levar aqueles que estiverem vivos, ou mesmo as criancinhas que morreram, as crianças que estiverem no céu, lá elas crescerão, professor? Olha, tem um texto aqui muito interessante que encontramos aqui em Filipenses 3, 20 e 21 e que vai ajudar na resposta aos nossos queridos jovens. Filipenses 3, 20 e 21. Ok, vamos ver. Então diz assim: mas a nossa pátria está no céu com nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Quando ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Esse texto é muito claro em dizer que quando Cristo voltar, ele vai transformar nossos corpos mortais para que nossos corpos sejam semelhantes ao dele. Isso significa, obviamente, que ao sermos transformados por Deus no momento em que as crianças irem para o céu e se alimentarem da árvore da vida, como diz Apocalipse 22, verso 2, elas vão chegar num nível de desenvolvimento físico e mental para terem um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Então isso vai acontecer, né? E aí, quando chegar lá nesse estágio, neste nível físico e mental e intelectual,
todos teremos ali uma estatura semelhante à de Cristo. Então, o que o texto bíblico diz é isso. Haverão crianças no céu? Sim, mas elas não serão para sempre crianças. Serão transformadas também, estarão num processo de desenvolvimento enquanto se alimentam da árvore da vida. Então, recomendo esses nossos queridos amigos e crianças que estiveram aqui que leiam, não é, Filipenses 3, 20 e 21 com Apocalipse 22, versículo 2. Muito bem, professor. Agora você vai estar na mira da verdade com relação a esse assunto, porque olha só, acabou de chegar, cadê? Ih, rapaz, acabou de chegar aqui, isso, pelo Facebook, a seguinte questão. Professor Leandro Quadros, por que o profeta Eliseu matou 42 crianças? Que história é essa, meu amigo? O profeta Eliseu, o profeta bíblico, realmente matou 42 crianças? Que história é essa na Bíblia, meu amigo? Na verdade, não foi o profeta Eliseu quem matou aqueles 42 meninos, não é? Quando lemos o relato aqui no livro de Reis, percebemos o seguinte, que o profeta Eliseu tinha recém-iniciado seu ministério entre um povo extremamente rebelde e perverso e corrupto como se encontrava o povo de Israel. O que aconteceu? Quando Eliseu passou, alguns jovenzinhos começaram a zombar dele. Sobe, aí vai o careca. E começaram a zombar dele. E se aquele evento fosse passado por alto, todo o ministério profético de Eliseu seria comprometido. E se a autoridade de Eliseu como profeta não fosse aceita no meio daquele povo corrupto, os resultados seriam muito devastadores. O que Eliseu fez? Os amaldiçoou. E ao ele amaldiçoá-los por aquilo, veio uma ursa e despedaçou os 42. Então, diretamente, obviamente não foi ele que matou, mas indiretamente sim. Ele chamou uma maldição sobre eles e a ursa, não é, a liquidou com os 42. Por quê? Porque se o ministério profético de Eliseu não começasse com o devido respeito e reverência para com o servo de Deus, todo aquele povo corrupto se degradaria ainda mais. E pode ter certeza que aquelas pessoas, aqueles jovenzinhos que tiveram que ser duramente castigados, já tinham ido longe demais, mesmo naquela idade, em não permitirem que o Espírito Santo tocasse o coração daquelas pessoas para que eles se arrependessem dos seus erros e não zombassem com coisas sagradas. Ok, professor. Agora pelo SMS, deixa eu ver o nome dele aqui, o Julieliton, ou Joeliton, de Curitiba, ele pergunta o seguinte: depois que fui batizado nas águas, veio algumas línguas estranhas em minha mente. Sempre tive medo de falar essas línguas, porque eu não sabia se era de Deus ou da carne. O que a Bíblia diz sobre isso, meu amigo? Olha aí, professor. E ele está me dizendo aqui que quando ele foi batizado nas águas, na mente dele parece que vinham línguas estranhas. E ele com medo não falava, não entendendo se aquilo era de Deus ou era da carne. Como é que pode acontecer isso, professor? Se você disse aí várias vezes que essas línguas estranhas não era o próprio dom de línguas espirituais dado no Pentecostes. Pois olha, muito sincero este querido irmão que fez essa pergunta. Precisamos, meu irmão, primeiramente fazer uma breve análise de como é a manifestação do dom de línguas na Bíblia. Eu vou ler para você um texto aqui que é base. Quando nós formos estudar sobre o dom de línguas, é fundamental que você e eu estudemos Atos capítulo 2. O dom de línguas é mencionado em alguns capítulos. É mencionado ali em Atos capítulo 10, Atos capítulo 19 e 1 Coríntios capítulo 12 ao 14. Porém, a base para nós entendermos esses capítulos é Atos capítulo 2. E quando você lê Atos capítulo 2, você percebe que a manifestação bíblica do dom de línguas, ela é diferente da forma como é apresentada em muitos círculos pentecostais, onde há muitos irmãos amáveis, amados por Jesus e sinceros. Quando lemos Atos 2, a partir do versículo 6,
5, vemos o seguinte. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isto? Exclamavam maravilhados. Esses homens são da Galileia? Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Perceba, as pessoas estavam admiradas porque naquela festa judaica importantíssima, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, os discípulos de Cristo começaram a falar nas línguas, nos idiomas que as pessoas entendiam. Então, querido irmão, o verdadeiro dom de línguas, primeiro aspecto, ele é sim um dom sobrenatural que Deus dá. Segundo aspecto, é um dom sobrenatural dado para comunicar a mensagem de salvação no idioma que o ouvinte pode entender. Por isso eu posso garantir a você que essas línguas que vieram à sua mente de forma desordenada, sem nexo, que não fazem parte possivelmente de nenhum idioma ou dialeto do nosso mundo, pode sim ser fruto da carne. Pode sim ser algo que veio por sugestão à sua mente. Ou pode ter tido uma outra influência ali, sobrenatural, para tentar desviar você da verdade da Bíblia. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Você é uma pessoa sincera, amada por Jesus, e por isso Ele está lhe esclarecendo um pouquinho mais esse assunto e continuará, obviamente, lhe esclarecendo na medida que você for se aprofundando nesse estudo, juntamente aqui com Na Mira da Verdade, com os cursos bíblicos que a Novo Tempo e o programa oferecem, e nós aqui, a nossa equipe sempre estará à sua disposição quando precisar de algum esclarecimento a mais. Muito bem, professor. Aqui pelo nosso Twitter, tem muita gente que está participando aqui. A gente não consegue colocar todas as perguntas no ar, mas eu separei aqui a pergunta da Débora Eloy. Ela diz o seguinte: quem são os filhos de Deus, professor? De Jó 38:7. Pois o texto dá a entender que eles existiam antes mesmo da criação do mundo. Lá no livro de Jó, quando Jó, especificamente nesse capítulo, começa ali um relato da criação de Deus, da criação do mundo. E aí quando chega ali no versinho 17, fala assim, na linguagem de hoje, né, tá dizendo um pouquinho diferente, mas diz o seguinte: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais, os filhos de Deus, soltavam gritos de alegria. Esses filhos de Deus, esses servidores do céu aqui, professor, eram seres humanos? Já existia gente ou aqui está falando dos anjos? Como é que é isso daí? Olha, a sua tradução, Tito, esclareceu a dúvida da nossa amiga. Aqui na minha tradução também diz assim, quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria. Okay. Então aqui realmente é uma referência a anjos. Aqui o texto é muito bonito, né? Deus está falando aqui que quando Ele criou o planeta Terra, os anjos se alegraram muito em ver a beleza, a grandiosidade do poder de Deus em fazer aquele planeta, né? Então realmente a referência aqui é a anjos. Tá, então não existia outros seres criados aqui no mundo. Os seres humanos primeiros serem criados, os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. 1 Coríntios 15 diz exatamente isso. Ok, muito bem. Bom, outra questão aqui interessante hoje, o programa está aqui, bastante pergunta, e o professor está mandando, respondendo várias perguntas. A questão do Saulo Santiago de Brasília é a seguinte: como é que é essa questão da mulher, professor? Ele diz que lá em 1 Timóteo, Paulo restringe o papel das mulheres nos cultos cristãos. Essa atitude que Paulo está mencionando aqui não dá a entender assim de um machismo cristão, ou seja, a mulher não pode levantar em público e falar sobre a palavra de Deus, a mulher não pode pregar. Como é que a gente entende essa questão da mulher com relação ao culto cristão? Se existe alguma restrição ou não dela participar? Como é que é?
Pois olha, algumas pessoas pegam esse texto de 1 Timóteo 2 e também 1 Coríntios 14, 34, isolam do seu contexto para ensinar o seguinte, que a Bíblia é contra a participação da mulher no culto público. E isso tem suscitado, obviamente, muitas discussões e preconceito, inclusive, para com a Bíblia. Entretanto, esse preconceito é desnecessário pelo seguinte: vamos fazer uma leitura do texto e analisá-lo no seu contexto histórico. 1 Timóteo 2,12 diz assim: não permito que as mulheres ensinem aos homens ou tenham autoridade sobre eles, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Será que Paulo não está sendo machista aqui? Vamos analisar outros textos bíblicos e do próprio apóstolo Paulo sobre a importância da mulher no culto público para nós entendermos este versículo. Então, por exemplo, quando lemos Romanos no capítulo 16, escrito também por Paulo, percebemos aqui algumas coisas muito importantes sobre esse aspecto. Vamos ler aqui o versículo 3 primeiro, de Romanos 16. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila. Eles foram meus colaboradores nos trabalhos de Cristo Jesus. Veja, ele inclui uma mulher, Priscila, entre aqueles que colaboraram com ele na pregação do Evangelho. Verso 6. Saúdem a Maria, que tanto trabalhou para vocês. E aí ele continua aqui no versículo 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. E aí você percebe aqui, não é, outras mulheres sendo elogiadas por Paulo pelo ministério que elas faziam. Agora, por que aqui Paulo faz uma coisa e em 1 Timóteo ele faz outra? Pelo seguinte, aqui é uma questão cultural. Nas sociedades gregas, quando uma mulher falava em público, isso era muito vergonhoso para a família, para o marido, para o pai da mulher ou para o irmão mais velho sobre o qual ela estava, se ela estivesse sob os cuidados dele. Então o que acontece? Se uma mulher judia cristã falasse em público, ela iria entrar em um choque com aquela cultura grega. E aí o coração das outras mulheres e dos homens daquela sociedade se fecharia para o evangelho. Então Paulo, para ele não contradizer, ou melhor, para ele não entrar em choque com aquela cultura local, o que ele fez? Ele ensinou as mulheres cristãs a não entrarem em choque para não prejudicar a pregação do Evangelho. Mas Paulo e a Bíblia jamais seriam contra a participação da mulher. Até mesmo porque em Romanos 2, aprendemos, Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. E lembremos de Atos 21, 9, 8 e 9. Ali é dito que Felipe, o evangelista, tinha 4 filhas e elas profetizavam. Só é possível profetizar falando em público. Portanto, a Bíblia não é contra a participação da mulher no culto público. Precisamos entender alguns aspectos culturais da sociedade grega da época e aí perceberemos que a palavra de Deus é totalmente coerente. Muito bem, professor. A pergunta que chegou pelo SMS: a Bíblia apoia a prática de ungir as pessoas com óleo? Vejo muita essa prática sendo usada em muitas denominações religiosas hoje. Em Tiago 5,14, mostra que essa prática ainda é válida para os nossos dias? Professor Leandro Quadros, essa é uma pergunta interessante sobre ungir a cabeça com óleo. Só que essa você não vai responder agora, meu amigo. Opa. Essa você vai responder a semana que vem. Porque, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. E olha, meu amigo, a gente se encontra terça-feira que vem porque tem muita pergunta, não param de chegar as perguntas. Eu queria agradecer a você que mandou as suas perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder todas, mas não desista não. Continue mandando sua questão que a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade. Professor, a gente se encontra terça que vem. Um abraço, amigo Tito, Deus abençoe a você. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta, por sua companhia agradabilíssima. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. Deus lhe guarde e até o nosso próximo encontro. E lembre-se, nesse programa, não tenha preconceito. Mande todas as suas perguntas, porque as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira
da verdade. Tchau!